Você já se sentiu como um detetive investigando um crime, mas o crime é a sua própria conta bancária e o culpado é o dinheiro que simplesmente desaparece sem deixar rastros? Já acordou com aquele friozinho na espinha, a ansiedade batendo à porta e a certeza de que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar? Se a sua resposta é um sonoro sim, então prepare-se, porque hoje vamos desvendar um mistério que assombra milhões de brasileiros. O segredo para transformar o caos financeiro em uma vida de abundância e liberdade. Este não é mais um vídeo de promessas vazias, mas sim um mapa do tesouro, que, se seguido à risca, vai te tirar do labirinto das dívidas e da pobreza. E o melhor? Ele se resume em 3 números mágicos: 50, 30, 20. Se você está cansado de viver no vermelho, de ver seus sonhos adiados e de sentir o peso da pressão social, este é o momento de virar a chave. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e prepare-se para desvendar o segredo que vai mudar sua vida. Nosso caso de hoje não é sobre um crime comum, mas sim sobre a armadilha mais sorrateira e silenciosa que pode roubar sua liberdade: a desorganização financeira. Pense na história de Rosa, uma mulher de 35 anos, que parecia ter tudo: um bom emprego como analista de marketing, um apartamento alugado em um bairro bacana de São Paulo e um círculo social ativo. Mas por trás dessa fachada de sucesso, Rosa vivia um pesadelo. Ela ganhava R$ 5.000 por mês, um salário que para muitos seria o suficiente para viver confortavelmente, mas para Rosa era apenas o ponto de partida para um novo ciclo de estresse. Todos os meses o dinheiro evaporava. Ela pagava o aluguel, as contas básicas, mas o restante era um mistério digno de um roteiro de suspense. Roupas novas, jantares com amigos, viagens de fim de semana, aplicativos de delivery, tudo parecia urgente e inadiável. O cartão de crédito era seu melhor amigo e seu pior inimigo. Quando a fatura chegava, o pânico tomava conta. Ela pagava o mínimo, entrava no rotativo e a bola de neve só crescia. Rosa estava presa em um ciclo vicioso de dívidas crescentes e uma autoestima em frangalhos. Ela não conseguia poupar um centavo, e a ideia de investir parecia um luxo para bilionários, não para ela. Sua história é a história de muitos. A pressão social para ter os itens da moda, para acompanhar o estilo de vida dos amigos, para não ficar para trás, é um dos maiores vilões invisíveis. O contexto social nos empurra para o consumo desenfreado, para a gratificação instantânea e nos afasta da disciplina e do planejamento. Mas a virada na vida de Rosa começou quando ela se deparou com um vídeo como este, que falava sobre a regra 50, 30, 20. No início, ela foi cética, mas uma fórmula mágica, pensou. Mas a abordagem do canal, que misturava a urgência de um mistério a ser resolvido com a praticidade de um plano de ação, a fisgou. Ela decidiu dar uma chance. A regra 50, 30, 20 não é uma invenção recente. Ela foi popularizada pela senadora americana Elizabeth Warren em seu livro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. É uma estratégia simples, mas poderosa, para organizar suas finanças e garantir que você esteja sempre no controle, e não o contrário. Vamos destrinchar cada um desses números e ver como eles se encaixam no nosso quebra-cabeça financeiro. O primeiro número, o 50, refere-se aos seus gastos essenciais. Pense neles como os pilares da sua casa. Sem eles, tudo desmorona. Aluguel ou prestação da casa, contas de água, luz, gás, internet, transporte público ou combustível, alimentação, falo de mercado, não delivery diário, plano de saúde, mensalidade da escola dos filhos, caso tenha.
Estes são os gastos que você precisa ter para sobreviver. A regra é clara: não mais do que 50% da sua renda líquida deve ser destinada a essas despesas fixas e inadiáveis. Para Rosa, com seu salário de R$ 5.000, isso significava que R$ 500 deveriam cobrir todas essas necessidades básicas. Quando ela fez o levantamento, descobriu que estava gastando R$ 3.500 apenas com o essencial, incluindo um aluguel que pesava demais e contas de luz exorbitantes por consumo excessivo. O primeiro passo para Rosa foi identificar onde estava o vazamento. Ela precisou renegociar o aluguel, procurar formas de economizar energia e, por um tempo, até considerar um apartamento menor. Essa etapa é crucial e dolorosa para muitos. Exige honestidade brutal com você mesmo e, por vezes, decisões difíceis, como cortar despesas que parecem essenciais, mas são, na verdade, confortos disfarçados. Não se iluda, o conforto é um luxo que, se não for planejado, vira uma dívida. Agora vamos para o 30. Este percentual é dedicado aos seus desejos, aos seus querer. Aqui entram os gastos que melhoram sua qualidade de vida, mas que não são estritamente necessários para a sua sobrevivência. Jantares em restaurantes, viagens de lazer, assinaturas de streaming, academias, roupas novas, hobbies, salão de beleza, aquele café especial todos os dias. Para Rosa, que ganhava R$ 5.000, isso significava que R$ 1.500 eram para seus desejos. Antes da regra, Rosa gastava facilmente R$ 2.500 ou mais nessa categoria, sem perceber. Ela se permitia pequenos luxos diários que, somados, se tornavam um rombo gigantesco no fim do mês. A chave aqui é a consciência. Não se trata de cortar tudo o que te dá prazer, mas de priorizar e gastar com inteligência. Rosa aprendeu a cozinhar mais em casa, a limitar os jantares fora a uma vez por semana, a pesquisar promoções em viagens e a cancelar assinaturas de serviços que não usava com frequência. Ela descobriu que a satisfação de ter controle sobre seu dinheiro era muito maior do que a gratificação momentânea de um gasto impulsivo. O 30% é o espaço para a flexibilidade, para o lazer, mas com limites claros, é a prova de que você pode ter uma vida plena e divertida sem comprometer seu futuro financeiro. E, finalmente, chegamos ao número mais poderoso de todos, o 20. Este é o percentual do seu dinheiro que deve ser destinado à sua liberdade financeira. Aqui entram as suas economias e o pagamento de dívidas. Para Rosa, R$ 1.000 deveriam ser direcionados para este objetivo. Antes de aplicar a regra, Rosa não poupava absolutamente nada. O 20% é o seu passaporte para o futuro, o seu escudo contra imprevistos, a sua alavanca para construir riqueza. Ele se divide em duas partes cruciais: o fundo de emergência e os investimentos. O fundo de emergência é a sua rede de segurança. É um valor que deve cobrir de 3 a 12 meses das suas despesas essenciais, os 50% que falamos antes. Ele serve para imprevistos como perda de emprego, problemas de saúde, reparos urgentes na casa ou no carro. Ter um fundo de emergência significa que você não precisará recorrer a empréstimos caros ou ao cartão de crédito em momentos de crise, evitando que você entre em um novo ciclo de dívidas. Rosa, por exemplo, começou a guardar esses R$ 1.000 em uma conta separada, de fácil acesso, mas que não fosse a mesma do dia a dia. Ela viu seu fundo crescer e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de segurança que nunca havia experimentado. Uma vez que o fundo de emergência esteja robusto, o próximo passo é a quitação de dívidas. E aqui, a estratégia é fundamental. Priorize as dívidas com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Elas são como parasitas que sugam sua energia financeira sem parar.
Rosa, com seu mil reais mensais, começou a atacar suas dívidas de cartão de crédito. Ela usou o método bola de neve, pagando o mínimo de todas as dívidas e focando o máximo possível na menor dívida com juros mais altos. Uma vez que essa dívida era eliminada, ela usava o valor que economizava para atacar a próxima, e assim sucessivamente. Em menos de um ano, Rosa conseguiu quitar todas as suas dívidas de consumo. A sensação de alívio foi indescritível. Com as dívidas sob controle e o fundo de emergência estabelecido, o 20% passa a ser totalmente dedicado aos investimentos. E não, investir não é coisa de rico. Investir é coisa de quem quer se tornar rico, ou pelo menos ter uma vida financeiramente confortável. Existem diversas opções para começar, mesmo com pouco dinheiro: tesouro direto, CDBs, fundos de investimento, ETFs, ações. O importante é começar, mesmo que seja com R$ 100 por mês. O poder dos juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, como disse Einstein. Quanto antes você começar, mais tempo seu dinheiro terá para trabalhar para você. Rosa, depois de quitar suas dívidas, começou a investir em um CDB de liquidez diária e, aos poucos, foi migrando para outras opções mais rentáveis, sempre buscando conhecimento e diversificando seus investimentos. Ela percebeu que a educação financeira era uma jornada contínua e que o aprendizado nunca parava. A regra 50, 30, 20 não é apenas sobre números, é sobre mentalidade, é sobre disciplina, sobre priorização, sobre adiar a gratificação instantânea em prol de um futuro mais seguro e próspero. É sobre transformar o eu quero em eu posso. É sobre entender que cada real gasto hoje é um real que poderia estar trabalhando para você amanhã. A história de Rosa é a prova viva de que essa regra funciona. Ela não se tornou milionária da noite para o dia, mas em 2 anos, Rosa quitou suas dívidas, construiu um fundo de emergência robusto e começou a investir. Ela trocou a ansiedade pela tranquilidade, a procrastinação pela ação, a baixa autoestima pela autoconfiança. Ela não se sentia mais uma vítima das circunstâncias, mas a protagonista de sua própria história financeira. O ciclo invisível que a impedia de prosperar foi quebrado. As estratégias mentais dos que conquistaram riqueza duradoura se tornaram parte da rotina de Rosa. Ela aprendeu a dizer não para gastos desnecessários e sim para o seu futuro. Ela entendeu que a verdadeira liberdade não é ter todo o dinheiro do mundo, mas ter controle sobre o dinheiro que você tem e fazer com que ele trabalhe para você, não contra você. Entender a regra 50, 30, 20 é o primeiro passo para uma transformação real. Aplicá-la é a virada de chave que você tanto busca. Comece hoje mesmo. Pegue um papel e caneta ou abra uma planilha no seu computador. Liste todos os seus gastos do último mês. Categorize-os em essenciais, 50%, desejos, 30% e o que sobra para economias e pagar dívidas, 20%. Seja implacável com você mesmo. Onde você está gastando demais? Onde pode cortar? Onde pode otimizar? Lembre-se, este não é um plano de austeridade, mas um plano de liberdade. É a sua chance de dizer adeus às dívidas, à pobreza mental e financeira e de abraçar uma vida de prosperidade. A regra 50, 30, 20 é o segredo, mas a ação é sua. A sua liberdade financeira não é um mito, é uma realidade que você pode construir, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Não desista, não se conforme, não aceite menos do que você merece. Acorde para a sua liberdade agora. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com essa mensagem. Este é o seu sinal. Não deixe para amanhã o que você pode começar a mudar hoje. Clique no botão de curtir se este vídeo te deu o empurrão que você precisava.
Compartilhe com aquele amigo ou familiar que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E o mais importante, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Nunca Desista, Motivação Financeira, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a construir a vida que você sempre sonhou. Juntos, vamos quebrar o ciclo invisível que te impede de prosperar e construir um futuro de abundância. Sua jornada começa agora.